Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e difícil, mais um dia difícil, mais um dia difícil de ser santista. Hoje eu tô com aquela camisa mais antiga do Santos, que eu normalmente uso nesses momentos muito difíceis, para lembrar que antes de 2002 era muito difícil também. E eu uso para me lembrar de que o Santos já passou por momentos em que eu não tinha absolutamente nenhuma esperança. E a coisa melhorou depois. Então eu tenho essa camisa como um lembrete de que eventualmente as coisas podem melhorar, apesar de parecer que nunca vai acontecer. Hoje é um daqueles momentos, parece que não tem mais o que fazer com esse time, não tem mais vergonha para passar. O Santos chega aí conseguindo a proeza de ser eliminado pelo Deportivo Táchira, que, como todo mundo já falou, nunca tinha conseguido um ponto contra um time brasileiro. Veio aqui, esteve vencendo boa parte do confronto. O Santos conseguiu empatar, mas passou o Táchira passou nos pênaltis, o Santos foi eliminado. E as últimas notícias dão conta de que o Bustos e o Dracena e seus respectivos comandados diretos já estão tomando rumo para fora da Vila Belmiro. Vamos falar sobre tudo isso, até foi um pouco por isso que eu demorei para fazer o vídeo. Eu achei que ia acontecer coisa nessa madrugada e pelo jeito aconteceu. Então vamos falar sobre a eliminação do Santos na Sul-Americana para o Deportivo Táchira, o poderoso Deportivo Táchira. E sobre essa situação de incerteza, um pouco sobre a coletiva do Bustos, que precedeu aí uma saída. Ela indicava uma coisa e acabou meio que tomando outro rumo. Vamos discutir tudo isso, mas antes, muito obrigado por estar aqui, por se dispor a assistir um vídeo sobre essa situação tenebrosa do Santos. Muito obrigado por se inscrever no canal, se você for inscrito, e se você não for, se inscreve aí, dá essa força, porque tem gente aqui que sofre junto com você pelo Santos. E no mais, deixa um like, compartilha e diga o que você quiser. Diga o que você quiser, porque a situação tá difícil. Então vamos lá, 2 minutos aqui de preâmbulo, quase 3, para falar dessa derrota. Então, acho que primeiro falar do jogo em si, que eu vou ser bem sincero, eu não achei que ofensivamente o Santos foi tão mal. Eu achei que o Santos conseguiu criar, talvez pela dificuldade pela própria incapacidade técnica do Táchira, digamos assim. Mas eu esperava um Táchira muito mais recuado. Aí vem a questão comparativa, né? No primeiro jogo eles conseguiram se fechar melhor, e aí eu não sei se eles vieram e estavam defensivamente mais abertos, ou se o Santos efetivamente conseguiu se movimentar mais no ataque e conseguir criar chances. O Santos teve chances. Volta e meia a bola parecia limpa na ponta esquerda, então eu acho que a marcação dele estava um pouco frouxa lá. O Lucas Pires teve algumas chegadas boas, o narrador, enfim, estava apaixonado pelo Lucas Pires. Eu não achei que eu achei que ele foi bem, eu acho que ele subiu bem o ataque, mas faltou um pouco de capricho no time inteiro, assim. Eu acho que o Lucas Pires tentou algumas finalizações que não foram bem, tentou alguns passes que não foram bem, assim. A última decisão dele acabou não sendo sempre a melhor, mas o time estava mais articulado no ataque, eu achei. Só que errando muito na finalização, muito. Comentei do Lucas Pires, mas o Marcos Leonardo também parecia bastante afobado. Não sei se é uma questão da situação, muito chute para cima, para o alto, ou baixo e fraco. Enfim, o Santos era melhor, né? Daquele melhor do quem não faz leva, mas de qualquer forma era melhor até tomar o gol. Mas talvez essa evolução no ataque tenha sido às custas de abrir a defesa.
Não sei se o Bustos simplesmente pensou que o Tátira não iria atacar e abrir a defesa, apesar de entrar com 3 zagueiros de ofício. Né? Então vamos já falar de como que foi a escalação titular, né? O João Paulo, então o Bauerman, Luiz Felipe, o Kaique meio que fazendo a lateral, Lucas Pires na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira entrou bem, jogou bem, com Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Esse foi o time titular que jogou todo o primeiro tempo, não teve substituições no primeiro tempo, mas tivemos sim os lances que decidiram o rumo do Santos no fim das contas, né? Que foi um gol tomado porque o Bauerman acabou dando condição, mas mais do que isso, a defesa estava toda para cima. O cara que recebeu, o Antônio Uribe, ele estava quase em posição legal por estar atrás do meio de campo. No fim das contas ele estava em posição, ele estava meio à frente do cara que estava marcando ele, que eu não tenho certeza agora se era o Kaique. Não, eu acho que era o Rodrigo Fernandes, inclusive, que estava fazendo mais recuada, né? Até por isso que ele vai ser expulso logo em seguida. Mas o Bauerman, que estava no meio, acabou dando condição pro Uribe. Enfim, gol legal. Inclusive, só para fazer um adendo aqui, eu achei a arbitragem boa. Né? Todo mundo reclamou muito da arbitragem por causa desse lance, por causa da expulsão, mas o gol foi legal. Deram a questão da mão, eu achei a mão junto ao corpo. Tem um movimento meio estranho lá, que parece que tá tirando a mão da bola, mas o juiz na hora não viu, assim, então não deve ter sido algo muito flagrante. Não sei. Talvez o VAR pudesse ter chamado, mas a gente sabe como é que funciona esse VAR da Conmebol, então os juízes do VAR eles efetivamente decidem as coisas, né? Ao invés de chamar o juiz de campo para ele dar uma olhada, que é um pouco diferente do que acontece no Brasil. E depois, o Santos já perdendo de 1-0, conseguindo aí essa proeza de perder de 1-0 do Deportivo Táchira. O Rodrigo Fernandes, em um lance em um certo sentido parecido, em que ele fica sozinho com o cara do Tátira, ele acaba chegando muito feio, assim. O cara do Tátira caiu tão esquisito, assim, foi tão tipo, espalhafatoso que eu achei que ele tivesse simulado, mas olhando no replay, não, o Rodrigo Fernandes dá um chega nele, e eu acho que entrou como, primeiro, pela intensidade, né, pela força, e depois como chance clara e manifesta de gol. Pra mim, é válido o cartão vermelho, o Rodrigo Fernandes era o último antes do João Paulo. Então, de verdade, não boto na conta da arbitragem. Eu acho que a arbitragem foi coerente nas faltas, que é uma coisa que sempre me preocupa. Achei que foi. E acertou nesses lances, não tenho do que reclamar. Então, eu acho que o jogador do Santos já tá tão pilhado com essa coisa da arbitragem que isso também vai ser uma herança do Bustos. Que qualquer decisão contrária, esteja certa ou não, se torna um motivo para ficar alucinado, assim, né? Então teve muita confusão depois no lance do gol, muita demora também, né, para validar o gol, mas de qualquer forma, Santos perdendo de 1-0, termina o primeiro tempo com o Rodrigo Fernandes expulso, né? Logo o Rodrigo Fernandes foi expulso bem no finalzinho. No intervalo o Bustos mudou, tirou o Kaique e o Bruno Oliveira e colocou o Juan e o Sandri, então não acho que devesse ter tirado o Bruno Oliveira, mas o Santos melhorou nesse meio tempo. O Juan entrou bem, eu achei que ele foi meio que fazer a ponta, né, porque daí o Lucas Braga foi para lateral direito. Achei que o Juan se movimentou bem, ele conseguiu boas jogadas. E aos 15 do segundo tempo, tirou o Ângelo para entrar o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa não achei que entrou bem. Achei que faltou aquela efetividade nele, enfim, não sei, não gostei tanto. E aí, aos 23, entra o Carlos Sanches no lugar do Zanocelo. E no primeiro toque do Sanches na bola, ele ajeita de cabeça uma bola alçada e o Marcos Leonardo completa de cabeça. Empate para diminuir a sensação de vergonha. E nas minhas contas tinha acabado já, eu não tinha prestado tanta atenção assim, não fiquei contando, mas tinha mais uma substituição, uma infeliz substituição. Aos 47 do segundo tempo, o Bustos tirou o Lucas Pires para colocar o Ricardo Goulart, e aí eu acho que ele matou
a vida dele. Porque foi pros pênaltis. E o primeiro pênalti é do Goulart. E o Goulart me faz o favor de errar. Eu acho que foi o único toque que ele deu na bola. Foi pra defesa do goleiro. No primeiro pênalti da sequência. Aí o Táchira acertou, o Sandri acertou, o Táchira acertou, o Sanches acertou, o Arace acertou. E o Lucas Barbosa perdeu. O Táchira acertou. Acertou os 4 pênaltis, inclusive. Bem batidos. Santos eliminado da Sul-Americana pro Deportivo Táchira. Pro time venezuelano. Coisa que o Santos nunca tinha conseguido na sua história. Mais uma das primazias desses Santos dos últimos anos. Aí. Bom, para além disso, um pouco antes de dormir, assim, eu pensei até que ia acontecer muita coisa, então não era bom gravar, mas estava acompanhando assim o começo das respostas da coletiva. E a coletiva dava muita ideia de que o Bustos ia ficar, pelo menos assim, na voz do Bustos, parecia que ele ia ficar. Alguns pontos interessantes da coletiva, que agora perde um pouco de sentido, mas foi que o Marcos Leonardo aparentemente pediu para participar, então muita personalidade dele, e ele entrou e uma das perguntas foi assim, tipo, foi pro Bustos, perguntando se o elenco estava fechado, se ele sentia que o elenco estava fechado com ele, se ele sentia que tinha o apoio do elenco, e o Marcos Leonardo meio que corta assim, passa à frente e fala assim, não, tá fechado, a gente tá muito fechado com o treinador e tal. E aí foi interessante porque eu fui dormir com essa resposta e pensei, é capaz dele ficar ainda. Mas acordei e mais ou menos às 4 da manhã, acho, o Lucas Mussetti tweetou com a notícia falando que o Santos deve demitir o Fabian Bustos e o Edu Dracena pediu para sair. Então, nós estamos numa situação em que possivelmente o Santos ficará sem coordenação técnica, sem gerência de futebol e sem treinador nas próximas horas. Então, segundo o Lucas Mussetti, até o final da manhã, então deve ser tipo umas 11, 11h30, que é quando eles costumam anunciar a coletiva, deve ser anunciada a saída do Bustos. Eu preciso postar esse vídeo o mais rápido possível para que depois faça o vídeo falando sobre essa saída. Segundo o Lucas Mussetti, então, Fabian Bustos está fora do Santos, Edu Dracena está fora do Santos, o Guilherme Lippe, que acho que era o gerente que veio para a base, se eu não me engano, está fora do Santos, o Otiandorena, auxiliar do Bustos, o Caicedo, auxiliar do Bustos, e o Marcos Conena, preparador físico, também estão fora do Santos. Então o Santos fica aí nessa situação de precisar de um monte de profissionais para melhorar no Brasileirão, que possivelmente é o único campeonato que resta, e melhorar essa situação no Brasileirão, sendo que já está próximo da zona do rebaixamento. É uma situação que a gente viu algumas vezes no Santos, né? Mas talvez não de uma queda tão rápida, assim. 3 semanas atrás, o Santos jogou 2 semanas atrás, né? Tipo, quarta-feira passada empatou com o Táchira no jogo de ida, na anterior foi os 4x0 pro Corinthians. Até esse 4x0 o clima era de otimismo, assim. Existia o vislumbre da possibilidade do Bustos melhorar e desse Santos melhorar. Em 2 semanas simplesmente degringolou. E, bom, eu participei do Sport em Destaque, tem aqui o vídeo no canal, conversando com o Tete Sartori e com o Luiz Felipe Longo, eles otimistas com a classificação do Santos. Eu já bastante prudente, sabendo que ia ser sofrido, não achei que fosse ser eliminado, mas sofrido. E no programa a gente discutiu essa questão também, né, de como o Santos não sabe o que ele quer para ser o treinador. Já falaram do Odair Hellmann como um nome que teria o interesse da diretoria, ele inclusive já respondeu em entrevista
que tem negócio em Dubai, que a filha tá na faculdade, enfim, que demoraria um tanto. Mas, de novo, assim, o Odair Helmas só se fosse para ser um treinador tampão para tirar o Santos do rebaixamento, porque não é aquele treinador que, assim, depois de dois tropeços, você fale que é o treinador para ficar até o final do trabalho do Rueda, né? Que ainda tem mais um ano à frente do Santos. Um ano e meio, né? Porque a gente acabou de começar a segunda metade do 2022. Então, assim, se vai mandar o Bustos embora, que eu acho que vai, e eu entendo, né? Eu acho que a situação, principalmente depois do 4-0, eu costumo falar que o Brasil teve 2 eliminações em Copas que foram disputadas no Brasil, mas o 7-1 foi muito mais vergonhoso que o 50, só que nada, inclusive pra mim, na história do Brasil, foi tão traumático quanto a eliminação da seleção brasileira de 50, a derrota na final, né, o Maracanazo. Essa, ser eliminado pelo Tati era uma vergonha, mas o trauma já tinha ficado no 4-0, assim. Aquele 4-0 foi um choque tão terrível para todo mundo que eu acho que meio assim que acabou com toda a possibilidade de sequência do Bustos de maneira convicta. Então, assim, falando como torcedor, eu imagino que muitos torcedores também meio que ficam assim. Depois daquele 4-0, tipo, ser eliminado pelo Tátira é uma vergonha maior, mas ainda assim, não sei, parece que o torcedor santista já está anestesiado com esse tipo de situação. Eu acho que a saída do Bustos era relativamente iminente. Então, o que a diretoria tem que fazer nas próximas horas e de maneira urgente é, sim, encontrar um treinador, mas mais do que isso, definir o que ela quer enquanto projeto. Só que sem o Dracena é muito mais complicado, porque, como a gente falou, inclusive no programa também, o Dracena tem seus momentos bons, tem seus momentos ruins, mas ele pelo menos tinha uma noção do que ele queria de futebol. Assim. Ele não tinha muito certo assim, o que fazer e nem sempre ele acertava naquilo que ele achava certo. Mas agora, de novo, o Santos não tem um gerente de futebol, o Santos não tem uma direção para esse futebol. E tem para cuidar disso, uma comitê de gestão que a gente lembra, tem gente a menos. Não só ela é uma comitê de gestão que não tem pessoas efetivamente que saibam de futebol, apesar de todas elas terem sido aprovadas pelo conselho, tirando uma pessoa porque não entendia de futebol, uma mulher. Eles não entendem de futebol, ninguém lá entende de futebol. O Rueda foi eleito falando que não entendia de futebol. Então, a gente tem uma situação que o Santos precisa tomar um rumo, e a menos que o Rueda já esteja agora falando assim com, sei lá, o Cuca, que é um cara que eventualmente assumiria assim essa gestão de futebol, ou Luxemburgo, ou sei lá, falando pro Renato Gaúcho, assim, tipo, Renato, assume aqui tudo, o futebol é teu aqui do Santos. A menos que ele esteja fazendo isso agora, o Santos possivelmente, porque não pode ficar sem treinador, vai meter os pés pelas mãos, vai contratar um treinador sem ter um gerente de futebol, e aí a coisa toda não vai pra frente. Assim, vai ser mais ou menos que nem foi quando o Edu Dracena chegou e ele parecia não gostar, não querer o Carille como treinador. Aconteceu que o Carille foi mantido, porque ele conseguiu tirar o Santos do rebaixamento, para ser mandado embora logo depois de começar a pré-temporada. Tá, injusto, né? Ele teve toda a pré-temporada, fazia um Paulistão ruim e foi mandado embora. Então, é isso. É o Santos em uma situação de novo, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Na entrevista, o próprio Bustos elogiou muito o presidente no quesito de diminuir dívidas. Eu acho que sim, esse elogio tem que ser feito. Mas, de novo, é aquela coisa. O Santos é um time de futebol.
é um clube de futebol. E o futebol é a coisa que as pessoas menos sabem lá. Então, tá bastante complicada a situação. E vamos esperar, né? Eu vou terminar o vídeo por aqui, assim, até... Eu não sei se cara fazer um jogador é jogador, eu acho que... De novo, eu não achei que o ataque foi tão mal, mas a defesa foi toda desorganizada. Enfim, o Marcos Leonardo marcou o gol, eu achei que o Bruno Oliveira foi bem, o Lucas Braga eu achei que foi bem também, ele conseguiu fazer jogadas, de novo aquele lado esquerdo estava bastante aberto. O Ângelo já não conseguiu trabalhar tão bem as jogadas. O Zanocelo teve uma cabeçada livre que o filho... enfim, que ele mandou pra fora na frente do gol. Se fosse contra, fazia o miserável. Rodrigo Fernandes atabalhoado, mas eu acho que ele acabou ficando muito sozinho atrás. A defesa acabou avançando demais. Então, enfim, a defesa avançou demais. Não sei o que aconteceu. Acho que foi um pouco isso, né? Tipo, o Tátira nem vai querer atacar, então bora pra frente. E depois tava com um a menos e perdendo, então bora pra frente mesmo assim. Lucas Pires achei um pouco melhor, mas de novo, achei que ele errava no último passe. João Paulo, poxa vida, João, podia ter pego aí um pênalti, mas de qualquer forma não dá pra culpar ele, fez algumas defesas. Eu acho que, inclusive, ele defendeu o lance do gol, mas ele deu azar porque a bola voltou no cara e depois bateu no Rodrigo Fernandes, que tava realmente num dia terrível, não sei nem se não foi gol contra do Rodrigo Fernandes. Mas enfim, o Sanches entrou, deu passe, o Lucas Barbosa entrou e foi muito mal, o Sandri quase não apareceu, o Ricardo Goulart só entrou pra perder o pênalti. Gostei do Juan. Mas tudo isso meio que fica em segundo plano, porque agora vai ter que vir um novo gerente de futebol, um novo treinador. A gente não sabe o futuro do time. Então vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. E aguardem aí pra ver se até de tarde nós temos novidades. E tendo novidades, temos vídeo novo. E se não tiver, a gente faz um giro de notícias para daí amanhã ficarmos de prontidão para ver se esse Santos se agiliza e consegue aí. Para esse ano, eu acho que não dá para exigir muito mais coisa mesmo, porque a Copa do Brasil já era e o brasileiro, o Santos precisa simplesmente escapar do rebaixamento. Então o Santos precisa contratar um treinador que permita que o Santos escape do rebaixamento. O gerente de futebol seria de bom tom que o Santos contratasse alguém que tivesse conhecimento e capacidade para ter um projeto de futebol. Então, mesmo que contrate o treinador antes, que contrate um cara que, na hora que chegar no final do campeonato, ele vai falar assim pro treinador, você é o cara que eu quero pro resto da temporada, ou você é da temporada que vem, ou não quero você, muito obrigado pelos seus serviços, vou contratar esse cara aqui, e esse cara aqui eu vou bancar até o final da temporada. Esse gerente tem que ser alguém que a diretoria confie muito, então vai dar trabalho de achar, porque essa diretoria demorou muito para achar o Edu Draceno, que tinha confiança. Então é isso, galera. Vamos esperar aí as próximas notícias. Vai ser uma quinta-feira bastante sombria pelos lados da Vila Belmiro. Vai ser uma quinta-feira vermelha, né? Tipo casamento vermelho do Game of Thrones. Mas ficaremos de olho e qualquer coisa tem vídeo novo aqui no canal dos meninos de Fora da Vila. Até o disco voador tava chegando aí, parece. Mas então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os inscritos no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força pra gente continuar falando sobre Santos Futebol Clube, ainda que nos doa, ainda que nos traga sofrimento e muita melancolia. E no mais, deixe seu like, compartilhe e comente aí quem que você indica como nome, quem você acha que assume no lugar do Dracena, quem você acha que poderia ajudar e ser melhor do que o Bustos. Então, ou só desabafe, fale o que você quiser, comente. Você será ouvido aqui no canal Menino de Fora da Vila. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.